Olá, me chamo Giovana Cunha, aluna do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal de Pernambuco e orientanda do professor André Santiago, filiado ao Departamento de Micologia, também da UFPE. E venho, por meio deste, apresentar o projeto intitulado de Diversidade de Mucorales no Brejo de Altitude de Poção, Pernambuco, Brasil. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que esse projeto incluiu foi o de número 15, que trata sobre a vida terrestre, e o de número 17, que trata de parcerias e meios de implementação. A ordem Mucorales pertence ao filo Mucoromicota, que abriga espécies caracterizadas pela produção do zigósporo, um esporo sexuado formado através da copulação gametangial. Espécies desse filo são amplamente distribuídas no planeta, sendo comumente encontradas em alimentos estocados, excrementos de herbívoros e no solo. Apesar da maioria dos táxons de Mucorales ser sapróbria, algumas espécies podem se comportar como patógenas de outros fungos, plantas e animais. No Brasil, pouco mais de 75 espécies de Mucorales foram reportadas, dentre as mais de 300 conhecidas, o que indica alimentação no conhecimento taxonômico e ecológico no país. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo conhecer e analisar a frequência de ocorrência, abundância relativa, diversidade e riqueza das comunidades de Mucorales no solo do Brejo de Altitude de Poção, Pernambuco. Metodologia. Em novembro de 2020 e fevereiro de 2021, foram realizadas expedições para a coleta de solo em um brejo de altitude de Poção, Pernambuco. 2 quadrantes de 500 metros quadrados foram demarcados aleatoriamente. Em cada quadrante foram estabelecidos 9 pontos de coleta, com uma distância mínima de 10 metros entre os pontos e uma profundidade de 5 centímetros, totalizando 18 amostras de solo por coleta, que foram acondicionadas em sacos plásticos esterilizados e em isopor com gelo para serem transportadas até o Laboratório 1, no Departamento de Micologia da UFPE. Em laboratório, as amostras foram homogeneizadas em amostras compostas, resultando em 6 amostras compostas por coleta. Para o isolamento, utilizou-se 5 miligramas de solo, contidas em placas de Petri, com água, germe de trigo, mais clorofenicol, que é um antibiótico. O procedimento foi realizado em triplicata. Foi observado o crescimento da colônia por 72 horas, em temperatura ambiente e em regime de luz e escuridão. E, confirmada a pureza, as colônias foram realocadas em tubos de ensaio contendo água extrata de malte. E para a identificação dos espécimes, foram observadas as macro e microestruturas, de acordo com a literatura específica e com o auxílio da lupa e do microscópio. Resultado e discussão. Das amostras analisadas, foram isoladas 21 espécies de mucorales, distribuídas em 6 gêneros: Absídia, Cunigamela, Grongronella, Muco, Rhizopus e Taminóstilo. O gênero Absídia foi o mais representativo em relação ao número de espécies, com cerca de 41%, seguido por Murco, 26%, e Cunigamela, 19%, todos sendo comumente isolados do solo. A maioria dos táxons identificados foram citados em outros trabalhos realizados em áreas de brejo de altitude em Pernambuco e em outros biomas brasileiros, como Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. As espécies com maior valor de unidades formadoras de colônia por grama de solo, ou seja, UFC, foram respectivamente a Absídia pernambucoense, com 2,6 vezes 10 a terceira, a Absídia cornuta, com 2,2 vezes 10 a terceira, e Cunigamela bertholletii, com 2 vezes 10 a terceira. Ao final das análises de solo, foram identificadas 1,46 vezes 10 a quarta UFC por grama de solo de mucorales. A tabela 2 nos apresenta em porcentagem os valores da abundância relativa e frequência de ocorrência dos mucorales identificados. A Absídia cornuta foi a espécie mais frequente, com 27,77%, seguida por Absídia pernambucoensis e Cunigamela bertholletii, que juntas também representam as maiores abundâncias relativas no solo em estudo. Todas as espécies identificadas foram consideradas raras em relação às comunidades fúngicas aeróbicas dos solos em estudo. A diversidade calculada foi de 2,642, considerada alta, em comparação à observada em outros trabalhos realizados em brejos de altitude pernambucanos. Visto que cada brejo de altitude possui fatores bióticos e abióticos específicos, a gente tem essa diferença no valor da diversidade. Esse trabalho contribuiu com a elevação do conhecimento das comunidades de mucorales no Brasil, especificamente em áreas de brejo de altitude que estão sendo continuamente degradadas por atividades antrópicas. A diversidade de mucorales no brejo de altitude de Poção é elevada. Pelo menos 21 espécies de mucorales ocorrem no solo do brejo em estudo. A Absídia cornuta, a Absídia pernambucoensis e Cunigamela bertholletii foram as espécies mais frequentes e abundantes no solo de estudo. E as espécies de mucorales são raras no solo do brejo de altitude de Poção. Meu agradecimento à Universidade Federal de Pernambuco, à Propesc, ao CNPq, ao IPA, à pós-graduação em Biologia de Fungos, a toda a equipe do Laboratório 1 e ao professor André.